Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E o nosso papo de hoje será sobre época de história. Segue a vinheta! E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o nosso papo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho, beleza? Lembrando que agora, toda vez que você ativar o sininho, você tem que clicar na opção ativar todas as notificações. Porque o YouTube só está notificando agora ou todas as notificações, ou ocasionalmente, ou nenhuma notificação. E todo mundo sabe que você curte este canal aí, ó. Então, ativa a opção todas as notificações para o YouTube sempre te avisar se houver vídeo novo no canal, beleza? Galera, o nosso papo de hoje será época de história. Mas como assim época de história? Gente, lembrando que esse é diferente de tempo de história, certo? Quem quiser, vou deixar avisado aqui. Tempo de história é bem interessante também, certo? O que seria a época de história, gente? Toda vez quando a gente vai escrever um livro, uma das coisas bem assim que a gente tem que deixar frisado é a época em que nossa história vai se passar. Se é no passado, se é no presente, se é daqui 2 anos, se é daqui 50 anos, certo? E a gente tem que pensar nessa época de história de duas maneiras. A primeira maneira que a gente tem que pensar, o público-alvo. Seu público-alvo é um público mais adulto? É um público mais jovem? É um público criança, infantil? Porque, gente, as formas de linguagem envolve grande parte no seu público. Por exemplo, você vai fazer... Por que eu falo isso? Porque existem épocas de história em que você vai relatar fatos históricos. Por exemplo, você vai... Vamos supor assim, você vai contar uma história da época do descobrimento do Brasil. A gente sabe que os portugueses eles têm um sotaque mais... Quando eles vieram para o Brasil, foi a época em que a gente estava... Foi trazendo... Foi a época do nascimento do português do Brasil. Quem sabe, quem mora em Portugal ou que já conheceu algum português, sabe que o português deles é bem mais raiz, né? Vamos dizer assim, bem mais raiz, porque é a língua que nasceu o nosso idioma. Então, gente, muitas coisas, por exemplo, um português, quando eu falo estou cozido, parece que não, mas ele quis dizer que ele está perdido. É a única coisa que eu me lembro por causa de um comercial que eu vi, tá? Mas é aquela questão, gente, por quê? A gente tem que, se for fatos históricos que a gente vai contar na nossa história, certo? Eu até fiz um vídeo de domínio público recentemente, mas assim, se for um fato histórico que a gente vai relatar, a gente tem que fazer uma linguagem mais próxima, uma forma de linguagem mais próxima daquele fato histórico, certo? Porque por mais que seja uma ficção, é uma coisa histórica. Entretanto, você pode fazer um estilo Piratas do Caribe. Gente, todo mundo sabe que Piratas do Caribe é uma franquia ali do John Sparrow, do Orlando Bloom e toda aquela banda lá. E assim, gente, você vai ver que a forma de linguagem deles, algumas coisinhas são coisas mais... você não vê eles falar voz missê, você não vê falar Milady, entendeu? Por quê? Porque, gente, o público deles é o que? São jovens, gente. Tá falando de Disney, gente. Disney é grandes produções que tentam atrair um público mais atual, entendeu? Então a forma de linguagem deles, por mais que seja um filme antigo, um filme mais assim, bem da época lá da Inglaterra, tudo, de navegar os mares, eles têm uma linguagem mais atual. Então, gente, época de história você tem que sempre fizer. Por exemplo, você vai fazer nos anos 80. Você vai fazer uma história que se passa nos anos 80.
é aquela questão. Existem gírias dos anos 80 que não se usam hoje mais, entendeu? Supimpa, o pessoal sempre fala quando nos seriados americanos, supimpa, gente, quem fala supimpa? Nem a minha mãe fala supimpa. E olha que a minha mãe é uma senhora de quase 66 anos. Então, gente, é aquela questão, você tem que focar na época de história sempre nessa questão de linguagem, sempre no seu público, entendeu? Fatos históricos, gente, por que fatos históricos tem que ser fiel? Porque, gente, você está relatando uma história, entendeu? Pessoas vão analisar a sua linguagem, as caracterizações, os fatos, entendeu? Porque pessoas vão analisar. Às vezes, alguns livros, gente, por mais que a gente escreva livros, são utilizados muito nas escolas, né? Tudo bem que existem aqueles clássicos lá do Primo Basílio, de Iracema, de Machado de Assis, que são, como diz o meu amigo Manuel Afonso, são enfiado goela abaixo nos estudantes do terceiro colegial. Então a gente é obrigado, eu fui obrigado a ler o Primo Basílio, porque assim foi dividido em grupos. Eu tive que ler o Primo Basílio, um outro grupo teve que ler Iracema. São livros assim, basicamente, né, são os primórdios, né, os pioneiros da literatura do nosso país. Mas, gente, é aquela questão, sempre quando você vai fazer uma época da história, se for futuro, gente, futuro é a parte mais fácil, porque você vai criar, você pode até criar gíria, gente, mas seja coerente, tá? Não vai criar umas gírias lá dos espaços, Capitão Spock, nada criticando, tá? Star Trek, pelo amor de Deus, gente. Mas, gente, eu falo que o futuro é mais fácil, porque o futuro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma coisa atual, gente. Não tem como imaginar como vai ser a gíria daqui a tantos anos. Você tem que fazer uma coisa atual, né? Você pode caracterizar no futuro uma questão mais de características de veículos, de estruturas físicas, entendeu? Questão de casa, modelo de roupa, você pode criar isso, entendeu? Mas formas de linguagem, não é bom você tentar imaginar muito, criar formas de linguagem como gírias, como sotaques, não é bom, entendeu? Questão de sotaques, fonética, questão de formas de linguagem é bom você manter no atual, beleza? O passado é aquela questão, já está escrito o passado, você pode pesquisar, entendeu? Se for o caso, leia até livros antigos, gente, porque a questão, se eu não me engano, o Primo Basílio, ele é bem relatado na época em que as pessoas tomavam banho nas bacias, entendeu? Aquelas bacias, vamos ver um livro que relatou bastante isso. Teve uma minissérie eu acho, uma novela que relatou bastante isso recentemente. Mas é aquela questão, gente, forma de linguagem, se for do passado, você tem que analisar bastante seu público-alvo, entendeu? Porque, querendo ou não, as pessoas, existem os blogueiros de plantão, né, os blogueiros de plantão que vai sempre procurar as críticas dos seus livros. Mas essa questão, gente, você tem que pensar na época da sua história, passado, presente ou futuro. E analisar também o seu público-alvo. Qual o público-alvo que você quer atingir? São jovens? São os adultos? É um livro que você pretende utilizar de maneira mais de análise, entendeu? Porque você tem que ver as pessoas que vão analisar o seu livro, certo? Então, o futuro é o lugar mais, vamos dizer, um lugar mais neutro para você utilizar a forma de linguagem. Existem pessoas que falam que no futuro, o futuro vai voltar a ser o passado, que vai chegar um tempo que vai ter guerra entre máquinas e seres humanos, mas aí vai da mente de cada um, né? Se você quiser fazer de outro planeta também, entendeu? Outro planeta tem outra forma de linguagem, é outro tempo, é outra dimensão, é outra criação. Então, gente, é bem interessante isso. Bem, galera, esse foi o papo de hoje. Se você curtiu, já deixa seu like, certo? Deixa seu like, vai me ajudar bastante. Compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Compartilha. Ajuda aqui o Renato a crescer o canal, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faz favor. Que coisa.
Gente, tem os meus trabalhos aqui, os meus livros, certo? Tem o livro Notepad, Clube de Autores, Dragon Editorial, Amazon, Suécia e outros países aí que eu preciso ver com o editor onde o livro está sendo divulgado. Beleza, galera? Tem um blog Dark Books onde eu escrevo, beleza? Uma galera show de bola lá, resenhas, artigos e mais resenhas no estilo dark aí que você curte aí, dicas de filmes, dicas de livros, bem variados aí, uma galera show de... Beleza, galera? Se você quer me seguir nas minhas redes sociais, minha página no Facebook, meu Instagram e meu Twitter, os links também estão na descrição. Beleza, galera? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, eu sou o Renato Lira e este foi mais um vídeo do Escritores Ecléticos. Galera, até a próxima. Fui!